De antemão, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer também ao convite da comissão organizadora, por estar falando de um tema que, para mim, é extremamente interessante. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa área. Diga-se de passagem, eu fiz um arquivo com toda a revisão bibliográfica. Quem tiver interesse, eu posso disponibilizar no final. O arquivo ele já está com todos os arquivos em PDF, eu fiz um zip geral, e quem tiver interesse eu posso disponibilizar sem problemas, tá ok? Bom, aí está meu e-mail. A gente vai falar hoje sobre memória de um ponto de vista um pouco mais específico, mais neurobiológico. Eu espero que seja de utilidade para vocês. Não sei qual a formação da maioria, mas eu vou tentar fazer um apanhado de maneira que a gente consiga entender o que vai ser dito aqui. Bom, um dos aspectos principais que eu vou falar hoje é sobre a ideia de policronização. Tá? Não sei se já ocorreu em vocês a seguinte pergunta: como o nosso cérebro consegue fazer um apanhado de tudo que está sendo dito, visto, ouvido, falado, por exemplo, e, ao mesmo tempo, conseguir interpretar esses objetos ou esse evento como sendo algo único? Por exemplo, se você tem uma bola que se desloca no espaço, essa bola ela vai ser uma forma esférica. No seu cérebro, você vai ter o processamento de uma bola, uma forma esférica, se deslocando à frente de algo que tem uma cor. E se ela está em movimento, a velocidade também vai ser um outro parâmetro. E se ela tem um som, também vai ser algo diferenciado, que vai estar sendo processado em áreas diferentes do cérebro, com velocidades diferentes. Isso faz com que crie-se um grande problema, porque o cérebro ele precisa concatenar tudo isso e transformar em algo que seja literalmente uma bola, que é aquilo que você está vendo. Pois bem, a ideia de policronização, ela nos dá exatamente esse contexto. O nosso cérebro é capaz de utilizar uma pequena quantidade de células, ou melhor, uma quantidade finita de células, e transformar esta quantidade finita de células num processo que codifica eventos de uma maneira quase que infinita. Assim, a nossa memória, por exemplo, trabalha. A gente tem, no caso da memória operacional e do mecanismo atencional, você tem as redes do córtex pré-frontal, que vão estar atuando durante a codificação do evento, e essas mesmas redes são utilizadas para processar diversos eventos, mesmo em tempos diferentes. Tá? Bom, vou fazer apenas um apanhado geral sobre os tipos de memória. A memória a gente pode dividir em dois grandes grupos, do ponto de vista funcional e do ponto de vista temporal. Tá? Então, do ponto de vista funcional, a gente pode classificar as memórias como sendo do tipo explícita e implícita. O primeiro tipo é a chamada memória autobiográfica, ou a memória de fatos, que é aquela memória que nos permite ter uma ideia de toda a nossa história. Então, tudo que você viveu, tudo que você é ao longo da sua vida, só um momentinho, fica armazenado nesta memória operacional. Por que não está voltando aqui? Hã? É que ficou numa posição meio complicada aqui. Valeu pelo aviso. Bom, então, a memória autobiográfica, normalmente, ela é complementada pela a memória implícita. Na memória implícita, nós vamos ter a memória de caráter mais automático e reflexiva. Assim, você precisa de um tempo para poder treinar, exercitar esta memória. Tá? Além da memória reflexiva, a memória automática, como andar de bicicleta, por exemplo, surge em cena a memória operacional. Então, a memória emocional. A memória emocional, ela nos dá um colorido de tudo que você vivenciou. Então, por exemplo, se eu perguntasse a vocês, um exemplo que eu sempre gosto de usar, porque acho que é marcante para todos, sobre o 11 de setembro. O que você estava fazendo no 11 de setembro, cada um aqui vai ter a sua capacidade e vai ter uma história para relatar. Eu, particularmente, estava aqui em São Paulo, nessa época eu estudava lá na USP, e eu tinha acabado de chegar do banco, pagando contas de cartão de crédito, quando um colega desceu as escadas me falando do que tinha acontecido. Né? Agora, se você me pergunta o que aconteceu, o que eu senti, aí sim já entra em cena a memória emocional, que vai dar um colorido e contextualizar todo o meu estado interno, ou seja,
como estavam meus batimentos cardíacos, a minha temperatura, pressão arterial, todos esses itens, eles são recobrados de volta e o estado interno do meu corpo vai permitir que eu consiga reviver aquela emoção que eu senti naquele momento. Tá? Então, a memória emocional, ela consegue reviver... Oi? É que tem algumas coisas que eu tenho que mover, alguns filmes aqui, né? Chegar só um pouco mais para cá. Normalmente já estou acostumado a sempre usar, porque tem alguns filmes que eu acabo colocando. Bom, do ponto de vista temporal, a memória pode ser classificada em memória operacional, alguns conhecem como memória de trabalho, eu não gosto muito desse termo, a memória de curto prazo, que na realidade é um ponto de passagem entre a memória operacional e a memória de longo prazo. Se tudo der certo, essa informação será convertida em uma memória de longa duração. Tá? Para quem tem interesse também, no final eu posso deixar, junto com os arquivos, o PDF da apresentação, não tem problema nenhum. Bom, a gente vai começar a falar sobre a memória operacional, que é particularmente o caminho de entrada de todo esse processo. Eu gosto muito da memória operacional porque, como tema de estudo, é muito interessante, pois é difícil você desvincular a memória operacional de dois processos, que é a consciência e a atenção. Então, quem estuda a atenção, quem lida com a atenção, sabe que é praticamente impossível você separar as duas coisas. Então, o simples fato de você manter uma ordem, por exemplo, se eu peço para você apanhar um copo d'água, por exemplo, o simples fato de você manter esse pedido online, você está usando a memória operacional. Então, a atenção ela faz uso o tempo inteiro da memória operacional para poder permitir que o indivíduo realize as suas atividades. Bom, a memória